Queria saudar os colegas, as colegas, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouco com vocês de um texto que está sendo produzido, né, Patrícia, a quatro mãos aí. A gente tem procurado nesse último semestre repensar a relevância do conceito original de esfera pública, partindo do conceito original de esfera pública do Habermas, e pensar a relevância desse conceito hoje na contemporaneidade, enfim, na pós-modernidade, que também é um termo que o Habermas não compra, né, de certa forma, mas pensar como acontecem diversas materializações, né, da esfera pública contemporânea, e pensando a internet como as redes sociais digitais, enfim, como uma arena, ou talvez a principal arena onde se dá esse conceito que nós poderíamos compreender como esfera pública contemporânea. E também, assim, queria colocar que, para mim, do ponto de vista de pesquisa, né, de movimentos de pesquisa, é um desafio estar falando do Habermas, porque eu não sou especialista em Habermas, é muito mais, eu acho que foi um convite, né, Patrícia? A Patrícia, ela vai falar um pouco depois que no mestrado dela utiliza mais o Habermas. Então, eu até estou achando interessante me colocar nessa situação de ser convidado a dialogar com um autor que tradicionalmente não foi um autor um pensador, enfim, um filósofo que eu trabalhei nem no mestrado, nem no doutorado, mas eu estou fazendo esse movimento de tensionar e repensar essa esfera pública mediática, como é que isso se articula nessa arena aí digital contemporânea. Então, assim, o Habermas, ele é um filósofo ainda vivo, alemão, nascido em 29. Ele se torna conhecido pelo seu trabalho no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, ingressando nessa universidade como um assistente do Theodor Adorno e trabalhando a interface sociedade, democracia e poder. Por um lado, Habermas ele pode ser considerado um neomarxista, mas ele é um neomarxista que revisita a obra do Marx, no sentido de fazer uma atualização das ideias, trabalhando democracia, né, cidadania e relações de poder, mas ele não é ele não é um pensador que simplesmente vai atualizar as ideias do Marx, tá? Ele vai trabalhar com certa autonomia a questão da perspectiva crítica, propondo transversalidades entre a filosofia, ciências sociais, a linguística e as ciências da comunicação. Ele tem uma abordagem, me parece, bastante denunciativa, uma perspectiva combativa, no sentido que pode ser encaradas como um convite ao desafio de uma consciência de transformação social. Então, no decorrer da sua obra, o Habermas ele revisita constantemente o conceito de esfera pública. Isso até é uma questão que nós estávamos discutindo ainda ontem. Não há um consenso aí hoje, né? Até não há um consenso sobre a relevância desse conceito e como ele poderia ser aplicado, qual seria a melhor maneira dele ser aplicado, né, nessa arena midiática contemporânea que estamos pensando. Mas a questão é que o Habermas ele vai considerar que os fatos sociais, que são esses valores que formam a consciência coletiva dos indivíduos na sociedade, que acabam influenciando os nossos modos de agir ou o modus operandi das instituições sociais, eles não são meros dados, eles não são meros dados colocados, eles estão inseridos em determinadas condições históricas que podem ser alteradas. Por isso eu vejo o Habermas, de certa forma, como um pensador otimista, porque ainda que o prognóstico, ainda que o diagnóstico dele não seja tão otimista, o prognóstico é bom no sentido que ele convida o leitor a transformar o futuro, né? Eu acho que ele faz esse movimento, pelo menos no meu ponto de vista, ele fez esse movimento da gente pensar novas arenas sociais, de discussões sociais e novas possibilidades de materialização, tá, desses discursos aí, que ele começa pensando, né, na época, a imprensa, ele nos convida a pensar como é que pode se materializar isso nos dias de hoje. Então, ele é um teórico que vai se interessar pelas relações de poder que atravessam a sociedade, passando pelos meios de comunicação de massa. E ele é bastante conhecido por ser um dos autores clássicos das ciências da comunicação.
A segunda parte aqui da minha fala, pensando a esfera pública na sua concepção original. Tá? O livro Mudança Estrutural de Esfera Pública, que é uma obra que ele lança ali, ele revisita várias ideias, é uma obra que ele lança em 62, ele vai lançar essas bases para a gente discutir as transformações no espaço público. Tá? Ele vai propor uma arqueologia da publicidade, uma crítica à racionalidade da técnica, né? Também, ao decorrer da sua trajetória, o Habermas está constantemente fazendo uma crítica a esse viés tecnicista, né? Ao avanço do capitalismo e à produção cultural, principalmente a produção cultural advinda, aí, proveniente do setor privado. Ele vai observar que as democracias modernas, isso é quase assim digamos, uma linha que perpassa, tá, a mudança estrutural da esfera pública. Ele vai observar que as democracias modernas e os meios de comunicação de massa, eles se desenvolvem mais ou menos no mesmo período histórico. Aí ele pensa do século XVIII, tá, até o período contemporâneo. E ele vai dizer que, em seus inícios, as mídias, elas fomentaram discussões de interesse público. Tá? É claro que a gente pode fazer toda uma crítica, no sentido que ele está pensando um cenário europeu, né? Ele é um autor extremamente eurocêntrico, de certa forma, né? O movimento que nós estamos também tentando fazer no texto é pensar a relevância do Habermas, não só nessa arena midiática contemporânea, nesse ambiente de convergência digital também, que o Fabrício citou, o Jenkins, né? Pensando isso do ponto de vista crítico, né? Mas levantando hipóteses também de como isso se manifesta com essa cultura participativa da participação, pensando como é que esses leitores, né, do ponto de vista do jornalismo, eles são ao mesmo tempo produtores de mídia, consumidores, e como é que isso aparece também nas redes sociais digitais. Então, o Habermas, ele vai dizer, né, que a sociedade de mercado ela já não produzia uma consciência crítica coletiva em relação às autoridades tradicionais, que seriam representadas pelo Estado, pela Igreja, mas uma forma de comunicação que estava inspirada em modelos comerciais que, na opinião dele, esvaziavam os debates, que eram comunicações estereotipadas, manipuladas e padronizadas. Aí a gente vai ter todo o respaldo aí também da teoria crítica, do Benjamin, do Adorno, Horkheimer, Marcuse, enfim, outros autores aí que vão nos ajudar a pensar, o Benjamin com a questão da aura, enfim, né, aí cada um vai entrar num viés para trabalhar essa questão. O Habermas, ele vai dizer que a sociedade de mercado, ela esvazia o fenômeno que atuava como mediador entre Estado e sociedade, ou entre esfera pública e os indivíduos. Então, esse desafio que está aí colocado é pensar a internet e as redes sociais, as mídias digitais, como uma das arenas que formam isso que nós estamos tentando compreender como esfera pública contemporânea. Então, só para colocar a internet, ontem nós falávamos, inclusive, sobre isso, é uma das arenas, digamos assim, disso que nós estamos. Ela não é a esfera pública, né, mas ela é um movimento que se unifica aí, que se une, se integra a outras arenas. A própria mídia de massa, né, ainda tem certa voz aí nesse sentido, e a gente pode pensar a sociedade nessa interface como um microcosmos assim, social, onde tem várias arenas e várias discussões sendo fomentadas, de forma atravessada, né? Então, o desafio de pensar como a esfera pública contemporânea se materializa na internet, numa lógica de redes, tá? Inserida num contexto de cultura da participação, cultura da colaboração, né? Acho que até merece no texto a gente revisitar essa colaboração aí, se isso se dá no âmbito de uma cidadania comunicativa ou não, né? Me parece que não. Onde o consumidor de mídia ele ganha autonomia relativa e também ele se torna produtor e distribuidor de conteúdos digitais. Também propor uma discussão sobre como se dá essa relação de poder e o que nós estamos compreendendo como cidadania nesse ambiente digital. Então, diferente da concepção habermasiana original, que é construída considerando especialmente a mídia impressa, agora nós estamos falando de textos de mídia, né? Textos que podem ser vídeos, áudio, texto propriamente dito, e imagens
que circulam livremente e da capacidade das pessoas em avaliar esses textos e propagá-los nas redes sociais. Então, o problema dessa questão é que as pessoas conectadas à internet, elas não são também autônomas, elas estão cada vez mais imersas em suas bolhas, sujeitas a filtros, cálculos dos algoritmos, né? Isso coloca em xeque a ideia de cidadania em rede, a ideia de cidadania comunicativa que nós temos trabalhado aqui de forma tão consistente aí no grupo de pesquisa do Processo Com. Então, a gente está considerando nesse texto que está sendo construído aí por mim e pela Patrícia, que o problema da questão é que as pessoas conectadas à internet, elas também, além de elas não serem autônomas, né, elas estão vendo muito a internet como aquilo que o Pierre Levy chamou num passado recente de uma utopia realizável. Tá? Eu falo agora por mim, estou considerando que essa utopia que o Pierre Levy falou ali nos anos 90, ela ainda não se realizou plenamente, né? Ainda não, a internet ela não tem sido vista, eu acho que ela foi vista inicialmente com muito entusiasmo, né? Sem colocar o viés crítico, né, de forma transversal, que hoje a gente já tem essa ideia, né, que essa arena midiática aí da internet, ela tem todo esse atravessamento do capital, das relações de poder, né, dos jogos de interesse aí que se dão. A gente não pode pensar isso só de uma forma, né, como um viés participativo, né, sem a perspectiva crítica. O Matelar ele vai trabalhar muito bem essa questão, até antes do Levy e do André Lemos, que faz uma atualização aqui das ideias do Levy no Brasil. O Matelar vai pensar isso, né? Tem 2 livros dele que eu acho bastante pertinentes para cruzar com essa ideia contemporânea aí do Habermas, que é O Mundo Vigiado, e de Orwell e ao cybercontrole, tá? O Habermas, o Matelar, inclusive, foi um dos primeiros que levantou essa questão, e eu me recordo que em alguns grupos aí, algumas discussões sobre comunicação no Brasil, se dizia não, né? Que o Matelar ele estava exagerando, né, no sentido da gente pensar um mundo vigiado, né? E hoje essa questão aí dos algoritmos ela volta de forma tão forte, né? E nós vemos que realmente, né, ele tinha uma visão bastante privilegiada aí no que diz respeito ao que estava acontecendo ou para onde estávamos, né, nos encaminhando nessa questão das mídias digitais. Então, nós temos aí a questão dos algoritmos, né, e hoje a gente pode fazer toda uma discussão sobre fake news, né, sobre pós-verdade também, que é esse ambiente, né, fomentado aí, quando as pessoas passam a comprar esses discursos e acreditar nesses discursos, né. Então, os algoritmos, eles filtram as nossas rejeições e privilegiam o nosso tempo de navegação consumindo publicidade, deixando em segundo plano o confronto das ideias. Aquela perspectiva iluminista do Habermas, tão idealizada por ele, me parece que ela se esvazia aí quando a gente tem esse atravessamento do capital nas mídias digitais. Traçando rapidamente um paralelo aí sobre essa questão de vigilância, que também está no subtítulo da nossa apresentação, a gente tem uma primeira manifestação pública do Google sobre a utilização dos algoritmos em 4 de dezembro de 2009. Nessa data, a empresa posta um texto explicando que passaria a privilegiar determinados conteúdos e colocar outros conteúdos em segundo plano. Então, foi uma postagem que ganhou o título de Busca Personalizada para Todos e, de forma resumida, dizia muito o que a internet seria aí nos anos posteriores, tá? Então, na postagem, eles esclareciam que o Google passaria a utilizar 57 sinalizadores que buscariam identificar o perfil de cada usuário, os sites que aquela pessoa gostaria de visitar, né, já no âmbito da previsibilidade, o seu histórico de buscas de produtos de consumo, a localização geográfica, os softwares que a pessoa tinha instalado no seu dispositivo, as aplicações que ela usava com mais frequência, os check-ins nas cidades por onde passava, enfim, né? E as fotos também que o usuário tirava com a sua câmera de celular ou webcam. Para que essa identificação acontecesse, o usuário não precisaria estar logado na sua conta Google, nem mesmo de parceiros, e até navegando no modo anônimo, essa vigilância ela seria possível. Então, além de identificar o usuário, em casos de pesquisa no site do Google, o algoritmo atuaria no sentido de privilegiar os sites, enfim, os espaços virtuais que a pessoa teria mais possibilidade de acessar.
Sua filosofia de vida, visão política, interesses previamente identificados seriam automaticamente processados para gerar diferentes resultados de pesquisa no Google. Então, assim, a gente pode pensar bem essa questão aí na segunda parte, no debate. Nós temos aí já a noção que nós não temos um Google, né? Quando cada sujeito social, cada um de nós vai desenvolver uma pesquisa ali no Google enquanto buscador, essas respostas, elas vão ser, o algoritmo vai dar respostas diferentes, né, para cada usuário. Isso é uma questão aí, essa personalificação também é uma questão que a gente pode problematizar. Isso me parece uma questão bastante pertinente para pensar a esfera pública hoje, porque nós vamos ter um Google, né, para cada usuário, para cada sujeito social, e os resultados dessas pesquisas, ou aquilo que a gente vai encontrar nos nossos ambientes de navegação, eles vão interferir de forma muito forte nas nossas vivências sociais, nos assuntos que nós vamos debater com colegas de trabalho, né? Nas nossas opções de relacionamento, de amorosidade, né, do ponto de vista que a plataforma vai lhe oferecer opção A, ou opção B, ou opção C, os lugares que nós frequentamos, os assuntos, né, que nós vamos dialogar, os produtos que nós consumimos. As notícias também que moldam as nossas visões de mundo e a nossa capacidade de interferir sobre elas, né? Isso tem ficado bastante presente aí nas redes sociais, no sentido que muitas vezes nós discutimos com os nossos pares, né? Na nossa timeline ali do Facebook ou de outra rede social, aparece de forma muito contundente usuários que concordam conosco, né? Que pensam de igual forma. O algoritmo ele faz esse cálculo ali no sentido de nos oferecer esse tipo de resultado. Então, eu estou dizendo aqui que é impossível não participar de alguma bolha da internet, porque essa personalização ela tem consequências sociais e culturais, né? Novas percepções e aprendizados ficam prejudicados, tá? A ação de descoberta se esvazia. E aquela concepção original de esfera pública do Habermas, ela parece estar cada vez mais distante. Tem várias questões que a gente pode pensar, tá, a partir no âmbito da materialidade de como essa esfera pública ela vai acontecer nesse ambiente aí do nosso cotidiano enquanto usuários de mídias sociais digitais, de redes sociais. A gente tem a questão da liberação da palavra, né? São as consequências para a constituição da opinião pública do sujeito social. São sujeitos sociais que antes não tinham voz na grande mídia ou nas mídias de massa. Isso realmente é uma questão que melhorou nesse sentido, se bem que a gente pode fazer uma crítica também no âmbito da cidadania comunicativa, que talvez pudéssemos trabalhar, enquanto professores, estudantes de comunicação, a questão da alfabetização para as mídias, né? Como é que os nossos alunos, né, como é que as pessoas estão usando as mídias para se comunicar, né? Então, essa tem sido uma questão bastante cara para mim, porque eu fico observando como os jovens estão consumindo mídia. Então, essa ideia também um pouco utópica do Pierre Levy, de que hoje somos todos produtores de conteúdo, né? De que hoje temos a capacidade de criticar conteúdos de mídia, discursos, né? Até que ponto vai essa capacidade, né, de fazer essa crítica, né? O Habermas ele parte ali de uma perspectiva burguesa do iluminismo, né? Eu até acho que ele nivela por cima esse cidadão burguês do século XVIII para cá que vai desenvolver essa crítica dos meios de comunicação. Mas quem são esses sujeitos sociais hoje, né? A partir de quais conhecimentos sobre política, sociedade, esses discursos estão sendo construídos, tá? Isso é uma questão que tem me preocupado e às vezes me deixado estarrecido também, confesso, a partir de algumas questões aí que a gente lê, né, dos nossos pares até. Então, assim, uma questão interessante também que essas novas formas de conversação foram fomentadas. Então, nós temos hoje diferentes textos de mídia. O Henry Jenkins vai trabalhar um pouco isso, não tanto num viés crítico, tá? Mas ele coloca a questão aí que nós temos memes, nós temos GIFs, emoticons, hashtags,
que são novos textos de mídia, né? São questões aí que vão mudar um pouco a forma como os jovens, principalmente, jovens, e eu me coloco dentro dessa, né? Os jovens vão consumir e produzir mídia, tá? Nós temos também outras questões aí, a utilização por chefes de Estado, né? O Trump, daí que utiliza o Twitter, né? E a partir da utilização do Twitter por esses chefes de Estado podem ocasionar aí uma crise institucional e global. Nós temos o surgimento de novos agentes, tá? Ou novos produtores de conteúdo, não só massivos, que entram também para discutir nessa arena midiática. Aí a gente pode pensar N questões, tá? Desde canais no YouTube, até esses influenciadores digitais, tá? Que muitas vezes vão ter também um discurso não tão crítico, mas que estão dialogando com os jovens, né? Isso eu acho que a gente tem que se atentar, porque se nos anos 90 nós fazíamos toda uma crítica no sentido da força da televisão, por exemplo, das mídias de massa, né? Hoje eu acho que a crítica ela parte de outro lugar, né? Esses influenciadores digitais que estão dialogando com os jovens, que tipo de diálogo está sendo construído aí, que aprofundamento, né, teórico, epistemológico está sendo construído. Outras problemáticas aqui no sentido, aí sim, do esvaziamento do debate, né? Cada vez mais as pessoas discutem com seus pares, cada vez mais eu recebo aquilo na minha timeline que condiz com o que eu penso, cada vez mais eu busco discursos que, como é que eu poderia dizer, discursos que vão de encontro àquilo com que eu penso, né? E a gente tem todo esse ambiente aí de fake news e da incapacidade de algumas pessoas também de identificar determinados sites, né? E da incapacidade crítica, né? Aí no âmbito da inteligibilidade de fazer uma leitura crítica desses conteúdos, né? Então algumas pessoas cada vez mais buscam discursos na internet para corroborar ou para justificar modelos de pensamento, vamos dizer assim. E o problema é que elas compartilham esses conteúdos, né? Porque se elas guardassem para si, mas jogam nas suas timelines e às vezes a gente pensa ali qual é a capacidade crítica que aquele sujeito social tem de fazer uma leitura da realidade, né? Uma leitura do ambiente sociopolítico, econômico, que se constrói aí no nosso país, por exemplo, né? Nesse ambiente de crise institucional, política, econômica que estamos vivendo. Então, tudo vai desembocar aí no sentido, vai nos levar a repensar a tecnologia. O Habermas ele faz também essa crítica no decorrer da sua obra do tecnicismo, né? O Miede, que é um outro europeu que eu trabalhei na minha tese de doutorado, ele vai pensar, o Bernard Miede, ele vai pensar também toda essa crítica à técnica, né? De que forma estamos usando esses espaços, né? Da internet que teriam um potencial tão grande, né? De que forma estamos construindo, enquanto professores e estudantes de comunicação, essa alfabetização para as mídias, no sentido da cidadania comunicativa. E, por fim, aí já me encaminhando para o final da minha fala, o Castells vai ter o conceito de intercomunicação individual, né? Essas ferramentas que são utilizadas pelos movimentos sociais, no sentido de mobilizar, de construir uma mobilização e uma organização. Cada vez mais nós temos conteúdos, vou chamar de não hegemônicos, tá? Circulando por redes sociais que não são somente Facebook, Twitter, Instagram, mas também o WhatsApp, né? Agora nós tivemos essa questão ali com os caminhoneiros, que tá ainda, né, em discussão, a quantidade de conteúdos que eu recebi, assim, de toda forma, de familiares, de alunos, de colegas, né, que estão circulando nessas interfaces não hegemônicas, né? Então, esses conteúdos, eles acabam
também sendo jogados aí nessa arena social, né? Às vezes muito mais do que os conteúdos que vão ao ar aí na televisão e nessa mídia massiva. Então nós temos todas essa infinidade de discursos, tá? De diferentes discursos que vão constituir o que hoje nós estamos tentando, eu pelo menos estou tentando compreender como essa nova arena social, midiática, tá? E fazendo daí um contraponto com o que o Habermas dizia lá, né, nos anos 60, que seria essa esfera pública. A pergunta é, né, eu trago aqui muito mais perguntas, tá, muito mais indagações do que resposta, tá? Como seria possível pensar hoje, tá, essa esfera pública? Qual seria a relevância do Habermas para pensar essa esfera pública? Fazer também uma crítica ao Habermas, tá, no sentido que o conceito dele é muito antropocêntrico, né, elitista, de certa forma, e pensar como isso está sendo apropriado pelos sujeitos sociais, tá, nos dias de hoje, e qual a capacidade crítica desses sujeitos sociais, e também qual é o nosso papel enquanto professores de comunicação, estudantes de comunicação, no sentido de oferecer condições, né, para que esses sujeitos sociais tenham capacidade crítica de refletir sobre todos esses discursos que estão sendo propagados aí nas redes sociais digitais. Obrigado. Seguimos agora com a Patrícia.